no livro que o apóstolo Paulo, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 1. Eu gostaria que você, por favor, mantivesse a Bíblia aberta nesse capítulo, Gálatas capítulo 1. E nós estaremos lendo apenas uma frase inicialmente deste capítulo, que se encontra no verso 13. Gálatas capítulo 1, versículo de número 13. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora. Vamos repetir essa frase? Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora. Amém. O que é o Evangelho? O que é a conversão? O que significa ser de fato convertido ao Senhor? O que significa tornar-se um verdadeiro cristão, um verdadeiro membro do corpo de Cristo, membro da igreja de Cristo Jesus? E nesse trecho, irmãos, que vai do verso 11 até o versículo 24, o apóstolo Paulo nos dá essa resposta. Ele responde para nós o que é um convertido, o que é um verdadeiro crente, o que é o Evangelho, contando o seu testemunho. Paulo, ele apresenta aqui muitas informações a respeito da sua própria vida. Nós temos aqui uma espécie de autobiografia do apóstolo. Ele apresenta esse testemunho com o objetivo não de mostrar a si mesmo, mas ele apresenta o seu testemunho com o objetivo de mostrar-nos o Evangelho, a grandeza do Evangelho, o poder do Evangelho, o que o Evangelho, o que Cristo Jesus é capaz de fazer na vida de um ser humano. E nesse trecho que vai do verso 11, do capítulo 1 até o versículo 24, o apóstolo vai nos mostrar, em primeiro lugar, o que ele era antes de se converter. Que tipo de ser humano ele era? Que tipo de vida ele vivia? Essa é a primeira parte. Em segundo lugar, nesse trecho, ele mostra-nos também o que o Evangelho efetuou na vida dele. Ele vai, de certa maneira, mostrar o antes e o depois. Mas não apenas isso, nós observaremos nesse trecho da epístola, quais os frutos que a obra de Deus é capaz de gerar em nós. Que frutos um homem verdadeiramente convertido produz. Que vida um ser humano realmente tocado pela graça de Deus é capaz de viver. Que vida, que frutos, que resultados. Então, meus irmãos, eu gostaria nesta manhã de convidá-los a juntos meditar nesse precioso texto da palavra de Deus, em Gálatas capítulo 1, do verso 11 até o versículo de número 24. E vamos então observar essa primeira parte, quando Paulo então nos mostra o que ele era antes de ser alcançado pelo Evangelho da graça, pelo poder de Deus. E ele resume essa situação da sua vida nos versos 13 e 14. Ele diz assim, leia comigo: porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo então, nesses dois versículos 13 e 14, ele resume para nós o que ele era antes de sua conversão. Nós podemos aqui destacar algumas características da vida de um homem inconverso, da vida de um ser humano que de fato ainda não teve um encontro com o Evangelho, um encontro com Cristo. O texto mostra-nos que Paulo era um fanático religioso. Ele diz isso no verso 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. A primeira característica da vida de Paulo é que ele era uma pessoa
intensamente religiosa. Paulo tinha muita religião, mas não tinha Cristo. Paulo participava intensamente dos ritos da religiosidade, mas estava totalmente distante do evangelho da graça. É possível sermos religiosos, intensamente religiosos, mas ainda não termos tido uma real experiência com Cristo, com o evangelho. E o apóstolo Paulo ilustra essa realidade. Ele era um homem intensamente religioso. Ele acreditava que poderia tornar-se aceitável a Deus, seguindo códigos morais, códigos éticos, religiosos. Portanto, essa é a primeira característica do apóstolo. Ele era intensamente religioso, mas absolutamente distante da graça de Deus e de Cristo. Essa realidade, ela não é rara de ser descrita na Bíblia. Paulo não é o único caso. Por exemplo, é só lembrarmos de Nicodemos. Lembram de Nicodemos em João capítulo 3, o principal da sinagoga? Um homem que tinha um conhecimento bíblico aprofundado, líder daquela comunidade religiosa. Mas o Senhor olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, você ainda nem entrou no reino e nem viu o reino, porque você precisa nascer de novo. Não basta ritos religiosos, não basta participar da instituição religiosa, não basta ser intenso na tradição religiosa. É preciso nascer de novo. É preciso um real encontro com Cristo. É preciso ser tocado pelo poder da graça transformadora que há em Cristo Jesus. Um outro exemplo é Cornélio. Veja que não é rara essa situação, nem naqueles dias, nem nos dias atuais. Cornélio também era um homem extremamente religioso, um homem de piedade, mas ele ainda não tinha tido um real encontro com Cristo. Portanto, Paulo exemplifica a situação de muitas pessoas hoje. Tem religião, mas não tem Cristo. Tem ritos religiosos, mas estão distantes do evangelho. Estão na instituição religiosa, mas ainda não tiveram uma real experiência de novo nascimento. Tanto nas igrejas protestantes como nas igrejas católicas, ou em qualquer outro lugar, não importa, porque não basta o rito, é preciso o poder de Deus no nosso coração. Não basta a instituição, é preciso uma experiência real com um Cristo vivo e transformador. Mas em segundo lugar, a segunda característica da vida de Paulo, que exemplifica também a vida de muitos, é que ele não era apenas um intenso religioso, ele era também um homem extremamente violento. O versículo de número 13 claramente descreve esta realidade. Observe, olha o que ele diz a respeito de si mesmo, antes da conversão. Porque ouvistes, verso 13, qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo não era só um fanático religioso, ele era um homem extremamente violento. Em Atos capítulo 9, quando o texto, a narrativa descreve a ação de Paulo, diz que ele respirava ameaças. A palavra respirar ali, no original, aponta para a ideia de um boi, quando ele está bufando. Não sei se você já viu aquelas touradas. O boi, ele fica bufando de raiva, querendo... O verso, a ideia é a mesma, ou seja, ele respirava ódio, ele respirava violência, ele queria ver a igreja destruída, ele desejava ver cristãos mortos. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo contemplou o martírio de Estevão. Paulo estava presente, ele vibrou e ele aplaudiu, porque o coração de Paulo estava dominado pelo ódio, pela violência, pela maldade. E o apóstolo Paulo, irmãos, exemplifica o ser humano que ainda não teve um encontro com Cristo. O que domina o coração dele é a maldade, é o pecado. Muitas vezes ele está dominado por ira, por ódio, por violência.
E é isso que explica a situação da nossa sociedade hoje. Quanta violência, quanta maldade, quanto assassinatos dentro de casa, nas ruas. Assim era o apóstolo. Se olhássemos para aquele homem, todos nós facilmente diríamos que esse homem jamais seria convertido. Ele ouviu a mensagem em muitas ocasiões. Olha, irmãos, como o coração do ser humano, destituído da graça, é duro como pedra. Paulo, antes de matar aqueles cristãos, ele ouvia eles declararem seu amor a Cristo. Por exemplo, ele ouviu o eloquente discurso, a poderosa mensagem pregada por Estevão. Mas parece que quanto mais ele ouvia, mais endurecido ficava. Paulo, portanto, exemplifica muitos que estão com os seus corações endurecidos, dominados pela maldade, o mau gênio, agressivos, odeiam a igreja, odeiam o evangelho. Mas Paulo não é apenas um homem violento, ele é também arrogante, porque ele se descreve assim. Eu estou me utilizando, irmãos, das palavras do próprio Paulo, porque ele deseja mostrar o que o evangelho faz na vida de um ser humano. Por isso que ele fala de si, porque ele não quer se autopromover, ele não quer se autoexaltar, ele quer promover o evangelho, a glória de Cristo. E ele revela a sua maldade, a sua violência, a sua ignorância, a sua arrogância, porque é assim o coração de um ser humano destituído da graça e do evangelho. Ele diz no verso 13, que ele perseguia, ele diz no final do verso 13, eu perseguia a igreja de Deus. Irmãos, olha que tolice. A igreja de Deus, ela é inabalável, ela é indestrutível, ela é invencível, ela é vitoriosa. Não é por causa de nós, é por causa dele, de Deus. Mas veja como ele agia como um tolo. Apesar de tanto conhecimento teológico que ele tinha no judaísmo, ele não conseguia perceber que estava agindo como um tolo. E é isso que o pecado faz na vida de um ser humano, nos faz agir como tolos. Apesar dos estudos, apesar dos títulos, Paulo age como um tolo e ignorante, pois ele estava perseguindo o que é indestrutível, o que é inabalável. Havia ignorância, havia arrogância. Quando a gente fala de ignorância, nós não estamos falando de um indivíduo educacionalmente incapaz. Paulo era um erudito. Paulo aprendeu as línguas clássicas. Ele falava grego, aramaico, latim. Ele era um homem de profundos estudos, mas a educação que ele recebeu o tornou cheio de preconceitos, de arrogância e de distanciamento de Deus. Isso ilustra claramente a sociedade hoje. Tão educados, tão instruídos, mas tão distantes da graça, tão distantes de Deus, e agem de maneira tão tola. De maneira que a sociedade está como está. O caos, o desespero, a angústia. Apesar de tanta ciência, tanta tecnologia, tanta erudição, tanto saber. Mas saber, erudição, distante da graça e distante de Cristo, só produz orgulho, arrogância, preconceito. Tem muita erudição, mas é um saber que lhe distancia da verdade de Cristo.
muito conhecimento, mas ao mesmo tempo, muita ignorância. Portanto, o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quer nos mostrar, que ele era o mais improvável dos convertidos. Ele era um homem improvável. Primeiro porque ele era um homem cheio de preconceitos religiosos, violento, arrogante, orgulhoso. Era um fanático. Mas o que é que ele quer nos mostrar? Ele quer que contemplemos que o Evangelho é capaz de transformar fanáticos. O Evangelho é capaz de libertar pecadores aprisionados na ignorância, na violência e nas trevas. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho é poder de Deus. Não importa a sua biografia, não importa o seu passado, não importa as características da tua vida, o Evangelho é poder de Deus, que transforma o mais vil pecador, que muda o quadro, que muda a história, porque o Evangelho tem a ver com Deus agindo. Deus é o autor do Evangelho, Deus é o iniciador da obra. Amém. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra exatamente o que o apóstolo Paulo deseja apresentar. Ele não fala de si por si, mas ele deseja que contemplemos o Evangelho. Nos versos 15 e 16, ele passa a nos mostrar a grandeza, o poder do Evangelho, o que Deus operou em sua vida, que o transformou absolutamente, profundamente, eternamente. Ele vai dizer no verso 15, 4 ações de Deus que mudou a sua vida, mudou a sua história. Nós lemos isso nos versos 15 e 16. A primeira ação que ele descreve no verso de número 15 é que Deus o separou antes dele nascer. Veja o que diz o verso 15: quando porém, ao que me separou antes de eu nascer. Você pode repetir essa frase? Quando porém, ao que me separou antes de eu nascer. Paulo vai descobrir depois da conversão que Deus já estava, que ele, Paulo, já estava no plano de Deus antes dele nascer. Ele não sabia, mas ele já estava na agenda do Senhor. Deus é soberano. Paulo aqui, irmãos, nessa frase do versículo de número 15, está claramente afirmando a doutrina da soberania de Deus, da eleição incondicional. É primeiro Deus nos escolhendo. Portanto, quando Paulo escolhe a Cristo, volta-se para Cristo, é porque na eternidade Deus já havia separado, amado, escolhido. Por isso que o próprio Jesus afirmou esta verdade em João capítulo 15, versículo 16, quando disse, Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Somos o que somos pela soberana graça de Deus. Só há crente na terra, só há povo de Deus na terra, porque é um Deus soberano, que elege, que escolhe, que determina o seu propósito. Ele é o Senhor. Jeremias experimentou esta mesma realidade, quando no capítulo 1, no versículo 5, ele disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, no verso 10, verso 11, 10 e 11, ele diz: isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Deus é o autor da salvação, Deus é o iniciador da salvação, Deus é soberano para salvar. Meus irmãos, é preciso compreendermos à luz da Escritura que
entregue a si mesmo, o homem jamais será salvo. Se Deus esperasse que o homem tomasse a iniciativa para se salvar, nenhum ser humano seria salvo. É Deus que toma a iniciativa, porque está escrito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Quem busca e quem salva é Ele. O que somos? Perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele soberanamente vai ao nosso encontro. Por isso que Jesus, em João 6,44 disse: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele nos atrai. E foi isso que Paulo experimentou. O amor soberano de Deus. No verso de número 15 ele afirma isso. Mas observe ainda no verso 15, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ele diz: e me chamou pela sua graça. Paulo está condensando, irmãos, verdades profundas a respeito do Evangelho. Aquele que escolheu é também aquele que nos chama eficazmente. Um dia, a caminhada pecaminosa, violenta de Paulo cessou, porque ele foi chamado pelo Altíssimo. O Senhor apareceu a Paulo na estrada de Damasco e o chamou dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é você ficar dando coice contra os agrilhões. Eu já te encontrei, eu já te escolhi, eu já te amei primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o chamou. Paulo mostra-nos a doutrina, irmãos, da chamada eficaz. Ele me chamou. Ele não entra em detalhes sobre essa doutrina, ele apenas cita a doutrina do chamado eficaz. Paulo resistiu durante vários anos, mas teve um momento que eficazmente Deus o chamou e as resistências caíram por terra. E ele pôde chamar Jesus de Senhor e pôde dizer, como disse o profeta Isaías: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu gosto muito de citar a ilustração do pastor John Piper, quando ele nos ensina sobre chamada eficaz, regeneração. Ele compara a ação da chamada eficaz como uma operação que o Espírito Santo opera no coração do ser humano. E ele chama o Espírito Santo de cirurgião. E ele chama a Bíblia, a palavra, de bisturi. Então, quando o Espírito Santo, como um cirurgião, vem com o bisturi, que é o Evangelho, ele penetra o coração, ele tira o coração duro, cego, ignorante, de pedra, e nos dá um novo coração. O cirurgião é o Espírito Santo e o bisturi é o Evangelho, é a palavra de Deus. Paulo está nos contando a respeito dessa experiência. Eu fui transformado, eu fui regenerado, eu fui mudado pelo poder do Espírito, segundo a palavra de Deus. Aquele coração duro, impenitente, ignorante, foi retirado e um novo coração ele recebeu. De maneira que ele começou a ouvir o que não ouvia, entender o que não entendia e crer no que ele não conseguia crer, porque ele foi chamado, transformado. Por isso que Paulo, quando está ensinando a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, no verso 8, ele diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo usa aqui palavras-chave para compreendermos a experiência da conversão. Ele vai dizer no verso 15 que Deus o separou. Segundo, Deus o chamou. Terceiro, agora no verso 16, aprove revelar
seu Filho em mim. Paulo teve uma experiência real com Cristo. Veja o que o texto está dizendo: aprove revelar seu Filho em mim. Paulo não teve apenas uma experiência física, porque diz o texto lá em Atos capítulo de número 9, que ele viu o Senhor ressurreto, que ele contemplou a glória do Cristo ressurreto. Mas ele não teve apenas uma experiência objetiva, uma experiência física, ele teve uma experiência espiritual. Cristo uniu-se a ele. Ele agora está iluminado pelo Espírito e unido a Cristo pela fé. Ele não só teve uma visão externa, mas ele também teve uma ação interna da graça de Deus. Deus revelou seu Filho em mim. Por isso que Paulo resume esta experiência de conversão em 2 Coríntios 4:6, dizendo: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo diz que Deus iluminou o seu coração para que de fato ele visse a glória de Deus. E a glória de Deus foi vista por intermédio de Cristo. Paulo foi separado, Paulo foi chamado, Paulo foi iluminado e transformado pelo poder do Espírito, e ele foi comissionado. No verso de número 16, na última parte ele diz: e me chamou pela sua graça. Verso 16: para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo foi chamado para a salvação, mas ele também foi chamado para a missão. Deus comissionou Paulo para pregar o evangelho da graça aos gentios. O pastor Tim Keller, comentando esse texto, ele diz assim: Deus revelou Cristo para Paulo de modo que pudesse revelar Cristo por meio de Paulo. Deus revelou Cristo para Paulo de modo que pudesse revelar Cristo por meio de Paulo. E aí ele sai então para viver uma vida dedicada à obra do Senhor. Aquele terrível homem, aquele improvável homem, foi alcançado pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, que nos transforma, nos perdoa e nos vocaciona. Amém, igreja? Amém. Mas eu quero, em terceiro lugar, mostrar para os irmãos que Paulo nos ensina a respeito dos frutos. Ele diz que essa obra fez com que ele produzisse frutos. Os frutos de um verdadeiro convertido. Você já teve essa experiência também? Mas Paulo mostra-nos, irmãos, a necessidade que temos de frutificar como verdadeiros convertidos. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus revelou Cristo em tua vida, é isso que Paulo vai nos mostrar. Nós precisamos frutificar. Paulo não foi mais o mesmo. Hoje as pessoas estão ensinando um cristianismo sem transformação, uma graça barata. Me tornei crente, a vida é a mesma, as práticas é as mesmas, as palavras, a conduta. Que cristianismo é esse, irmãos? Esse não é o cristianismo revelado no Novo Testamento. O cristianismo revelado no Novo Testamento, o evangelho é poder transformador. É como Paulo está dizendo: eu era esse homem, mas agora eu fui chamado, transformado, iluminado, perdoado. Eu sou uma nova criatura. É conduta diferente, é palavras diferentes, é ações diferentes, é sonhos diferentes. Esse é um falso evangelho. Esse é um evangelho diferente, porque o evangelho de Cristo transforma, liberta, perdoa, nos faz frutificar. Não é só instituição, não é só religião, não é só ritos, é vida transformada, é vida liberta, é vida frutificando para a glória de Deus. Por isso que ele mostra-nos os frutos. Que frutos são esses? Nós aprendemos aqui alguns frutos que um verdadeiro convertido produz.
O primeiro fruto está no verso 10. Ele vai dizer que agora ele não vive para agradar homens. Verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria o quê? Servo de Cristo. Irmãos, claro que a gente não deve viver uma vida para desagradar as pessoas. Mas acima de tudo, nosso compromisso é aquele que nos amou primeiro, nos salvou, nos perdoou e nos libertou. Muitos, querendo agradar homens, desagradam o seu libertador. Muitos estão abrindo mão do evangelho para agradar homens. E Paulo está dizendo: o meu compromisso é primordialmente em agradar aquele que me amou, me salvou, me perdoou, me libertou. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que é que adianta desejar o aplauso, a curtição do mundo e perder a aprovação do Altíssimo? O verdadeiro convertido, a prioridade da vida dele, a partir de então, é glorificar aquele que o salvou. A quem temos agradado? Este homem, que não deve ser primordialmente agradado, não precisa ser um outro ser humano. Este homem pode ser você mesmo, eu mesmo. Porque às vezes a gente quer viver para agradar o nosso ego, o nosso eu, os desejos pecaminosos da nossa carne. Nem homem algum, nem eu, nem outro, deve ter a prioridade. Em segundo lugar, Paulo mostra-nos que um verdadeiro crente, transformado pela graça, ele vai equilibrar em sua vida ministério público e vida de comunhão privada. Ministério que todo mundo vê, mas o ministério que ninguém vê, mas Deus está vendo. Desde os inícios da fé de Paulo, ele vai viver essa transformação. Ou melhor, ele vai viver esse equilíbrio. Olha o que diz o verso 17. Ele fala dessa transformação no verso 15 e 16, que ele recebeu do Senhor. Deus separou, Deus chamou, Deus revelou, Deus o comissionou. Mas no verso 17 ele diz algo interessante. Ele diz: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ou seja, Paulo foi de fato chamado pelo Senhor. Portanto, Paulo é apóstolo igual a Pedro. Ele não precisou de uma chancela, porque o Senhor mesmo chamou. Mas observe algo importante no versículo 17. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A maioria, irmãos, dos estudiosos bíblicos afirmam que a Arábia era um lugar relativamente desértico. E quando Paulo vai para a Arábia, ele vai para esse tempo de reflexão, esse tempo de meditação. E depois desse tempo de meditação, ele diz que voltou para Damasco. E se você ler o capítulo 9 de Atos, você vai ver que quando ele chega em Damasco, ele vai para a sinagoga e ele começa a pregar, e vidas começam a ser alcançadas pelo poder do Evangelho, através da vida daquele homem que outrora era um perseguidor, um assassino. Mas veja que Paulo equilibra a devoção, o a sós com Deus, o altar da oração com a vida pública. E esse é um chamado para mim e para ti. Precisamos equilibrar a nossa vida pública com a vida devocional. Precisamos da Arábia, no sentido bíblico aqui, ou seja, precisamos do a sós com Deus, precisamos da meditação sincera, precisamos da leitura bíblica. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos fortaleça para sairmos e sermos úteis nas mãos do Senhor que nos salvou. O Senhor, portanto, nos diz, neste primeiro domingo do ano de 2025, restaure o altar da oração. Restaure na sua vida e dentro da sua casa o a sós com Deus pela palavra. Antes do público, ao secreto. Antes do trabalho, à meditação e à contemplação. Antes da ação, à necessidade de aquietarmos a nossa alma
e não nos deixarmos vencer pela ansiedade que nos inutiliza. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas um terceiro fruto que nós aprendemos com o testemunho de Paulo é que ele procurou comunhão com a igreja. Veja o que nos diz o verso 18. Decorridos 3 anos, ou seja, ele não foi direto para Jerusalém, mas depois de um tempo, ele atuou, na Arábia, em Damasco. Mas ele diz o seguinte, verso 18: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Paulo deseja comunhão. Ele não foi fazer um trabalho solitário. Ele subiu para Jerusalém. Ele foi conversar com Pedro, talvez conhecê-lo de maneira mais íntima. Isso é uma lição, irmãos, que o Espírito Santo deseja que percebamos. Ou seja, o verdadeiro convertido precisa de comunhão, precisa da igreja, precisa da troca de experiências. Ele foi ouvir Pedro, ele ouviu Tiago. Havia um clima muito difícil em Jerusalém, perseguições, muitos fugiram, mas ele mesmo assim vai a Jerusalém, e ele quer ouvir os seus irmãos. Portanto, o verdadeiro convertido, o verdadeiro alcançado pelo poder do Evangelho, ele ama o noivo, mas não despreza a noiva. Ele ama a igreja, ele ama seus irmãos, que são pecadores como ele, mas salvos pela graça, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Não despreze a igreja, não abandone a comunhão. Como nós lemos neste culto em Hebreus 10, 25, o Espírito Santo já combatia essa inclinação, quando dizia que é o costume de alguns abandonar a congregação. Não podemos caminhar solitários. Nós temos um corpo, nós temos uma família, nós temos a igreja do Senhor, e você faz parte deste corpo. Um outro fruto que eu queria destacar é o verso 23. Olha como Paulo descreve agora a nova situação dele. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Antes perseguia, antes ignorante, antes distante de Deus, mas agora frutificando. Portanto, irmãos, ser convertido, ser um crente de verdade, é viver uma vida em conformidade à graça de Deus em nós. É antes você dizer: antes era assim, mas agora o Senhor me transformou. Antes um marido agressivo, violento, que não saía da boca dele nenhuma palavra que edifica, mas agora é um servo do Senhor, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Antes uma esposa que não agia com virtude e sabedoria, mas agora uma esposa cheia da graça de Deus, que frutifica como uma videira dentro de sua casa. Antes filhos que desonravam os pais, dominados pelo pecado e pelos vícios, agora filhos transformados pela graça, libertos pelo Espírito. É diferente, é o antes e o agora. E o último fruto, veja que Paulo, pela graça de Deus, tornou-se uma árvore frutífera. Tem tanto fruto aqui, com certeza tem mais do que eu percebi, porque é assim, irmãos, cheios do Espírito a gente frutifica. Antes era como uma árvore seca, sem folhas e sem frutos, mas recebeu vigor e vai frutificar para a glória de Deus. Por último, no verso 24, o verdadeiro convertido, ele é um promotor da glória de Deus. Veja o que diz o verso 24: e glorificavam a Deus, a quem? A meu respeito. Glorificava a quem? O testemunho foi de quem? De Paulo. Mas a glória de quem? Tem muita gente dando testemunho para buscar glória para si, aplauso para si,
Mas Paulo diz: eu estou dando testemunho para a glória ser de Deus. E que percebamos que na verdade Paulo humilha-se. Paulo mostra-se como de fato alcançado pela graça. Ele não era um vaso precioso. Ele não era uma joia rara. Ele era um pecador, agressivo, fanático, violento. Mas mesmo assim, ele foi amado, escolhido, alcançado, transformado, perdoado, renovado. Portanto, amados irmãos, que eu e você, neste ano de 2025, vivamos para a glória daquele que nos amou, daquele que nos salvou. No falar, no comprar, no vender, no ir e no vir. Glorifique aquele que te alcançou, mesmo sendo quem nós éramos, defuntos espirituais, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas diz, mesmo assim, ele foi ao nosso encontro. Estávamos como Lázaro, naquele sepulcro. Imagine, depois de 4 dias de morte, não tinha beleza, não tinha agradabilidade nenhuma, mas mesmo assim ele foi no sepulcro. E um dia ele fez isso na minha vida e na tua vida, no meu sepulcro e no teu sepulcro. Ele foi e nos chamou com graça, e nos chamou pelo nome, e a vida brotou, e o poder se manifestou. Estamos de pé para glorificar a este Deus maravilhoso. Portanto, concluindo, louve a Deus por sua conversão, meu irmão. De certa maneira, todos nós éramos como Paulo, mas a graça de Deus nos alcançou. Eu não cesso de citar esse hino. Conte as bênçãos, diga quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Ele fez, Ele veio, Ele salvou. Tira essa palavra de murmuração da tua boca. Levante cada manhã glorificando. Nova criatura, perdoado, socorrido, amparado, justificado, santificado. Obrigado, presbítero Demétrio. E um dia seremos glorificados, porque a trombeta vai tocar, e o Rei dos Reis voltará, e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e nos dará um corpo semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus Cristo, e viveremos para sempre com o Senhor. Por isso que a cada manhã precisamos gritar o nosso grito de esperança: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos bem forte, igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um pensador bíblico disse assim: ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-la. Creia no poder de Deus em salvar pecadores. Continue crendo, continue orando por aquela pessoa que você talvez acha que nunca vai ter um encontro com Cristo. Não perca a esperança. A esperança não está no homem, nas circunstâncias. A esperança está no Senhor. Continue crendo, continue orando. Deus pode separar, chamar, transformar, libertar das trevas para a luz, da morte para a vida, da escravidão para a libertação. Creia nele, confie nele, persevere pedindo. Que possamos, irmãos, viver esta vida que produz frutos de conversão para a glória de Deus. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, Paulo era um religioso, tinha muita religião, mas nada de Cristo. O Senhor te chama nessa manhã. Talvez, eu creio que Cristo está revelando a sua presença neste lugar, por intermédio da palavra. Um dia ele se revelou a Paulo na estrada de Damasco, de maneira visível, gloriosa. Mas ele continua manifestando espiritualmente, pela palavra, a sua presença. O Cristo ressurreto, por intermédio da palavra, está nesse lugar. E Ele te chama a um compromisso real, a uma vida transformada. E você vai dizer: antes religioso, antes vivendo de aparência, mas agora
transformado, liberto, nova criatura. Antes, um mero nominal, agora um verdadeiro cristão. Antes, um homem dominado por violência, agora um coração transformado. Que o Espírito Santo haja com poder em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, é a Tua palavra, Senhor. Aplica no nosso coração a Tua palavra. Que não sejamos meros ouvintes, que ao sair desta casa de oração logo esqueçamos, mas que essa palavra desça para o nosso coração e nos faça frutificar mais e mais, como evidência poderosa de uma vida transformada. Continua fazendo, continua operando, continua agindo, Senhor. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar um hino que nos prepara para o momento da ceia. Eu quero chamar aqui